Salve, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal, o Fisiologia em Detalhe. E a videoaula de hoje vai ser sobre o sistema nervoso central. Meu nome é Ricardo e vamos dar início à nossa videoaula. Roda a vinheta. Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos dar início aqui à aula sobre sistema nervoso central. Como o próprio nome diz, ele está localizado centralmente ao nosso corpo, sendo composto pela medula espinhal e pelo telencéfalo. Para quem não assistiu nossa aula de introdução ao sistema nervoso, recomendo procurar aqui no nosso canal e assistir antes de assistir essa aula, tá bem? Então, quando ocorre a fecundação, espermatozoide, óvulo, o que acontece forma-se a placa neural que passa por diversas transformações até que chegue à forma de tubo neural. E a partir do tubo neural será formado o sistema nervoso central e o organismo dos seres humanos. Concomitante a este processo, haverá também a regulação dos progenitores neurais. Neurais envolvem neurônios e células da glia. Então, os progenitores primários vão se modificar a progenitores secundários. Esses progenitores secundários, a gente chama eles de progenitores neuronais, por um motivo óbvio, que eles originarão o neurônio. Isso no nosso cérebro, ok? E os progenitores gliais originarão o astrócito e os oligodendrócitos no nosso cérebro. Mas, Ricardo, eu sempre ouvi falar que a microglia é uma célula da glia e também está presente no nosso cérebro. Você está correto. Se você está querendo me perguntar isso neste momento, você está 100% correto. Contudo, a microglia, apesar de ser originada no sistema nervoso central, ela é originada a partir da medula espinhal. E por isso ela não está aqui nesse esquema neste momento. Tá bem? Tranquilo até aqui? Então vamos seguir em frente. A gente tem aqui mostrando o cérebro com 14 semanas, 26 semanas, 30 semanas e 38 semanas. Vocês podem ver que a forma mais semelhante ao cérebro que a gente tem na vida adulta e durante até o dia que a gente morre, começa, né, aqui com mais ou menos pela semana 38. Como acontece essa evolução do sistema nervoso central? Passando rapidamente aqui apenas para relembrar, quando ocorre lá a formação do tubo neural, vai ocorrer o desenvolvimento do prosencéfalo, tá? Mesencéfalo e rombencéfalo. O prosencéfalo ele vai se diferenciar em diencéfalo e telencéfalo, tá? Que por sua vez vai dar origem a diversas estruturas e regiões do cérebro. Aqui estou destacando o córtex, corpo caloso, tálamo. O mesencéfalo ele continuará sendo mesencéfalo, né? E o mielencéfalo e o metencéfalo, tá, vão ser responsáveis por originarem boa parte do tronco encefálico. Vocês lembram lá que o tronco encefálico é composto pelo mesencéfalo, ponte e bulbo. Então, vocês podem ver que o metencéfalo e o mielencéfalo vão acabar por originar aqui a ponte, o bulbo e o cerebelo. Ok? Então, aqui para a gente relembrar a divisão anatômica do sistema nervoso central, encéfalo e medula, tá? Espinhal, onde o encéfalo ele está subdividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Este cérebro, a gente pode subdividir ele em telencéfalo, que é a maior parte dele, e o diencéfalo. O tronco encefálico composto por mesencéfalo, ponte e bulbo. Bom, o telencéfalo ele tem dois hemisférios. Isso aqui é bem tranquilo, bem fácil. Você vai lá, corta o cérebro no meio, você vai ter o hemisfério cerebral direito, o hemisfério cerebral esquerdo. Inclusive, ele tem uma fissura longitudinal do cérebro, que é chamada justamente de fissura longitudinal,
por estarem longitudinalmente ao cérebro, né? Facilitando esse corte e a separação desses hemisférios. O telecéfalo ele é composto por 5 lobos, tá? Os lobos cerebrais sendo eles o frontal, o temporal, o parietal, o occipital e a ínsula. Em cada parte desta, nós temos diversas estruturas, diversas funções cerebrais estão acontecendo. Apenas para dar um exemplo, aqui na ínsula, por exemplo, as nossas emoções estão ligadas intrinsecamente ao que acontece no lobo da ínsula. Já o diencéfalo, que é uma estrutura menor ali do nosso cérebro, ele é composto por tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. O tálamo, ok? O tálamo, ele é responsável principalmente por reorganizar os nossos estímulos nervosos e também atua na percepção sensorial. Então, o tálamo ele tem um papel muito importante, tá? O hipotálamo, eu acredito que é a estrutura que vocês mais ouviram falar e que vocês mais conhecem, por ele atuar na regulação do equilíbrio corporal, da homeostase, tá? E ele desempenha esse papel de regulador do equilíbrio corporal, porque ele também é responsável por regular, tá? Nossa temperatura, nosso apetite, o balanço hídrico, tá? Está ligado a outras glândulas e funções no nosso cérebro e organismo, como, por exemplo, o eixo hipotálamo-hipófise, e acaba por atuar diretamente no controle de apetite, influenciando microbiota, modificações que acontecem devido ao que você come, né? Como diria um antigo mestre de capoeira chamado Mestre Pastinha, o homem é tudo que a boca come. Mentira, ele não disse isso, ele falou que a capoeira era tudo que a boca come, mas aqui a gente está só adaptando. Bom, o epitálamo, tá? Ele está envolvido principalmente na secreção de melatonina pela glândula pineal. Logo, ele vai estar atuando ali no ritmo circadiano, tá? Ele também está ligado ao sistema límbico, por consequência, vai estar atuando no controle e regulação das nossas emoções. E o subtálamo eu considero uma área bastante interessante, porque ele é uma pequena região, tá localizada na parte posterior e inferior, como vocês podem ver aqui, do diencéfalo, e ele acaba atuando e tendo um papel importante nos movimentos motores. Ele atua na regulação dessas funções motoras, tá? E ele, para fazer isso, ele recebe aferências do globo pálido externo e ele envia eferências para o globo pálido interno. Pô, Ricardo, eu não lembro o que é o globo pálido. Seria o globo terrestre que tomou um susto e ficou pálido? Não, galera. Não é isso. O globo pálido, ele possui essa função de atuar no controle dos movimentos voluntários subconscientes, tá? E sua principal fonte de aferências vem do estriado, tá? Que é uma região que a gente tem no nosso cérebro. Lá no estriado, os principais receptores no estriado são receptores de dopamina, de glutamato, tá? Ou seja, glutamatérgicos, de dopaminérgicos e GABAérgicos. E aí, se a gente se nos remeter a condições e patologias diversas, como, por exemplo, o mal de Parkinson, onde as pessoas têm uma diminuição da produção de dopamina, tem uma diminuição do número de receptores de dopamina. Logo, isso afeta o estriado, por conseguinte, vai afetar a atuação do globo pálido externo e interno, e o subtálamo também vai acabar por estar desempenhando um papel em condições ou patologias que afetam nossa capacidade locomotora. Fechou? Tranquilo aí até aqui? Então, vamos seguir em frente. Então, entre as principais funções do sistema nervoso central, a gente já falou aqui sobre a função integradora, dele poder estar ali sempre agindo integralmente a outros sistemas, isso acontece o tempo inteiro, sensorial, motora e adaptativa.
E aqui vem a parte mais importante da nossa aula de hoje, que são os níveis funcionais do sistema nervoso central. A gente tem o nível da medula espinhal, o cerebral inferior, ou subcortical, e o cerebral superior, ou cortical. A nível de medula espinhal, nós vamos ter aqui como principais funções a atuação no controle da marcha, reflexos à dor, como, por exemplo, você pisa o pé numa taxa, num prego. Então, imediatamente, você vai ter um reflexo à dor, né? A gente viu na aula de introdução ao sistema nervoso sobre o reflexo medular. E quem não viu essa aula, como eu já falei aqui no início dessa videoaula, volta lá e assiste o vídeo para poder relembrar como acontece o reflexo medular. E outros reflexos, como os reflexos viscerais, estarão envolvidos aqui também. Já a nível cerebral inferior ou subcortical, as atividades subconscientes do corpo, tá, serão controladas por regiões subcorticais. Cara, dá para dar um exemplo? Dá para dar vários exemplos. Então, por exemplo, controle e regulação ali da pressão arterial, controle da respiração, tá? Então, isso acontece a nível subcortical. As principais áreas aqui, por exemplo, nesses controles que eu acabei de citar, seriam o bulbo e a ponte. Joinha até aqui? Posso seguir em frente? Então, vamos lá. Nível cerebral superior ou cortical. Então, aqui vamos ter diversas funções sendo desempenhadas, funções na área de memória, de linguagem, de atividade locomotora. Então, o córtex está envolvido com diversas funções, tá? Ele sempre funciona junto com as estruturas subcorticais do sistema nervoso central. E apenas como curiosidade aqui, eu trago para vocês que uma das principais regiões de neurogênese, que é a produção de novos neurônios no nosso cérebro, ocorre numa zona chamada subventricular, que está localizada aqui no nosso córtex. E lá no começo da aula, quando a gente falou de progenitores neurais, né, e a gente tem a formação de neurônios e células da glia, quando vão se formando as camadas corticais, tá, no nosso cérebro, vão sendo colocados uma quantidade X de tipos Y de neurônios. Então, uma quantidade X de neurônios na camada 1, uma quantidade e tipos de neurônios X na camada 2. Se você tem uma interferência, tá, durante o processo de desenvolvimento deste embrião, como, por exemplo, a mãe, durante a gestação, fumou, bebeu bastante, o que acontece é que, na hora da diferenciação dos progenitores neurais, pode acontecer uma bagunça. Então, se era para ter uma quantidade X aqui na camada 1, acaba tendo X menos 10, ou X mais 10. Na camada 2, era para ter uma quantidade X de neurônios. E aí você acaba tendo X menos 10, ou X mais 10, ou mais 20, ou menos 20. Na camada 3, e assim consecutivamente. Não só em quantidade, como nos tipos de neurônios que são distribuídos. Ricardo, isso pode interferir no crescimento do meu filho, da minha filha? Claro, mas assim, nosso organismo tem a capacidade de promover mudanças que a gente chama de mudanças epigenéticas, né? Então, você herda ali o DNA, mas se o seu filho teve acesso a uma boa alimentação, fazia um esporte, então você não vai perceber grandes alterações. Contudo, essa memória celular, tá, é preservada, essa herança que você acabou passando para ele devido a hábitos não saudáveis que você teve durante a gestação, em você, elas não são permanentes. Se você para de fumar, você pode alterar isso, mas o seu filho ou sua filha pode herdar isso. Então, por isso, é muito importante o zelo e a manutenção de hábitos saudáveis durante o período gestacional. A gente vai ter uma aula só sobre isso futuramente, também uma aula falando apenas sobre neurônios e células da glia, então não vou entrar em maiores detalhes aqui, foi só um approach, foi só um pequeno comentário aqui antes de finalizarmos nossa videoaula. Então, para quem não nos segue ainda, siga o nosso perfil lá no Instagram, Fisiologia em Detalhe,
onde eu estou sempre compartilhando simpósios, congressos, artigos, informações de fisiologia em geral, tá? E o Neuroscience Update, que é o perfil onde nós divulgamos informações semelhantes, só que relativas ao mundo das neurociências. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Lembrando de valorizar suas curvas, sempre. Tá ok, pessoal? Grande abraço e até a próxima.